Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Natália, sou diretora de eventos da Soperj e a gente está muito feliz de estar com a sala cheia aqui, com esses convidados maravilhosos, numa live que a gente programou diante de um evento de notificação de caso de sarampo, de documento que saiu na sexta-feira, no dia 14. Fizemos com muito carinho e gostaria de agradecer muito a Soperj, né, que a parceria, na verdade, a realização da Soperj, que pegou isso e que a gente entende a nossa responsabilidade social, de comunicação, de parceria com a Secretaria de Saúde, do Estado e com toda a comunidade pediátrica do Rio de Janeiro, né? Então, eu queria agradecer aqui a presença de todos, principalmente da professora Ana Tereza, presidente da Soperj, professora Mônica Stavola, que é técnica da Secretaria de Estado de Vigilância, professora Patrícia Gutmann, que é infectologia do Departamento de Imunizações da Soperj, e os nossos debatedores, Dr. Márcio Nerrabi, pediatra, infectologista, membro do Departamento Científico de Ensino da Soperj, e professor Roberto Cooper, pediatra renomado, de grande importância na sociedade do Rio de Janeiro e brasileira aqui da pediatria. Então, agradeço imensamente, passo a palavra para a professora Ana Tereza, doutora Ana Tereza, presidente da Soperj. Muito obrigada, professora Ana. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigada, Natália. É um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria de parabenizar a diretoria de eventos, a Patrícia Barreto, nossa vice-presidente, e os departamentos de infectologia e de imunização da nossa Soperj, que muito rapidamente se mobilizaram e criaram, desenvolveram essa live que está começando agora. Eu só queria reforçar a palavra da Natália no que diz respeito à nossa parceria com a Secretaria de Estado de Saúde. Nós estamos aqui querendo nos aproximar cada vez mais, trabalhando na perspectiva de que a Soperj tem uma função de trazer questões de saúde pública. Nós estamos vivendo uma situação gravíssima no estado do Rio de Janeiro, e para além das questões clínicas, para além das questões que chegam no nosso consultório, no nosso dia a dia, nós, pediatras, precisamos nos envolver com estas questões. Advogar pela saúde da criança e do adolescente significa trabalhar na perspectiva de saúde pública, significa trabalhar ao lado das secretarias de Estado, principalmente do nosso estado do Rio de Janeiro e, obviamente, de cada município, dependendo da regional. Apareceu agora aqui na minha tela a doutora Fernanda Daniel, com quem nós temos conversado com muita frequência para justamente nos aproximar cada vez mais. A Soperj tem esta missão. Então, eu convido a todos a refletir sobre essa situação que nós estamos vivenciando no estado do Rio de Janeiro, de um alerta, né, muito, muito sério, e vamos em frente. Muito obrigada, Cooper, Márcio, Patrícia e Mônica, e especialmente Natália, Patrícia Barreto e também o nosso querido Charbel, do Departamento Científico de Infectologia. Vamos embora. A bola está com vocês. Boa noite. Muito obrigada. Natália, pode apresentar a primeira palestrante. Já acabei. Então, agora a primeira palestra vai ser a epidemiologia do sarampo no estado do Rio de Janeiro. Quem vai ministrar essa palestra é a doutora Mônica Stavola, que ela é epidemiologista da Fiocruz, sanitarista, então, da, é, do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde. Muito obrigada, doutora Mônica. Eu não sou da Fiocruz, tá? Eu só fiz o curso lá. Eu até já vieram perguntar. Passaram para a gente, me desculpa, mas de qualquer forma, tá ótimo. Mas muito obrigada pela sua presença aqui e vamos começar então a palestra. Eu queria primeiro agradecer em nome da Secretaria de Estado, né? Foi uma coisa mesmo rápida, então a gente, né, está aqui também rápido. A apresentação eu vou tentar
né? Eu fiz uma coisa bem simples, né? Para a gente, eu acho que depois o importante é o debate. Vou tentar compartilhar minha apresentação, já com você, que Diego, se não der, ele vai apresentar para mim, tá? Vamos lá. Diego, eu acho que não vai de novo. Tem hora que Não. vai, que não Tá, vai. eu apresento aqui. Vou só tentar mais uma vez. Tá. Não. Tem hora que... Tá bom. O Diego vai conseguir, então, colocar. Você já testou uma vez, consegue, outra não. Então vamos lá, gente. Tá, vou compartilhar aqui. Tá ótimo. Obrigada, Diego. Então vamos lá. Pode ir passando, Diego. Vou falar um pouco da epidemiologia do sarampo no estado. Primeiro, a gente vai ver a situação no mundo, né? Isso aí são dados que eu tirei do alerta, né? De fevereiro agora, 28 de fevereiro, da região das Américas, né? Da OPAS, região das Américas, da Organização Mundial de Saúde. Esses dados, eles estão sempre, né, em atualização, porque a gente tem sarampo circulando no mundo, né? Então, como a gente pode ver aí, até 1º de fevereiro agora, de 2025, 54 Estados-membros, né, das 6 regiões da Organização Mundial de Saúde, né, reportaram casos, né, 3.000 casos, né, confirmados até agora. Em 2024, foram 334.144 casos no mundo inteiro. Então, assim, mesmo que a gente aqui já tenha recebido a certificação de país livre do sarampo, o sarampo continua, né, ocorrendo no mundo inteiro. Nos últimos 6 meses, a maioria dos casos ocorreu no Paquistão, Tailândia, Índia, Iêmen, Etiópia, Paquistão, Indonésia, Federação Russa e Kirguistão. Tá? Mas existe também a ocorrência de casos na região da Europa, ali, né, e nas Américas, que a gente vai ver agora. Por favor, Diego. Em relação às Américas, né, a gente tem casos na Argentina, tá? 96 casos no Canadá, 164 casos nos Estados Unidos e 4 casos no México, né? Houve um óbito, né, nesse período, e o total de casos, né, 70% ocorreram em crianças com 5 anos de idade ou mais. Tá? A gente ainda assim, a gente tem até, a gente trabalha com epidemiologia, tem que se policiar que a gente fala muito, sarampo a gente pensa sempre em criança, né? Mas atualmente, o que a gente vai mostrar depois aqui, o sarampo não é mais uma doença só de criança, né? Ela comete também adultos, jovens e até muitas vezes pessoas um pouco mais maduras. Tá? Próximo. Próximo, por favor. Aí a situação do sarampo no Brasil. Isso aí foi retirado de um boletim, né, que foi feito com alerta do caso que a gente teve. O Brasil ele recebeu em 2016, né, ele recebeu um certificado e depois daquele surto, eu não sei se você lembra que ocorreu na Venezuela, né, que começou a ter casos no país. O Brasil perdeu a certificação. Por quê? Porque começou a ocorrer casos autóctonos, né, onde não tinha cadeia de transmissão vinda de fora, então se perdeu o certificado. Né? Para a gente, aí é uma questão mesmo de definição. Se a gente tem 12 meses, tá, de transmissão contínua em algum momento, com cadeias de transmissão contínua, né, a gente, então, deduz que tem vírus circulando, né, e aí a gente não tem certificação mais, né, do país livre de sarampo. Em 2022, né, a gente teve 41 casos confirmados de sarampo no estado, né, a gente teve 2 no Rio, né, em 2023, não teve caso confirmado, né? Em 2024 não tinha caso confirmado, até daqui a pouco eu vou falar com vocês, né?
a gente tem casos notificados, né, suspeitos de sarampo. O que aí a gente tem que deixar claro aqui, que a notificação de casos suspeitos, né, descartados, é importante para a gente da epidemiologia, tá? E quanto mais casos suspeitos a gente tiver, é melhor para a vigilância, porque a gente sabe que as pessoas estão atentas, né, que pode ser ter sarampo circulando, há atletas que tem casos suspeitos, e aí a gente vai descartar ou não. A não ocorrência desses casos suspeitos, né, diz para a gente que a gente não está atento àquilo. Tá? Então, é importante a notificação de casos suspeitos para a gente ter certeza que está se buscando, né, a ocorrência de sarampos no território. Em 12 de 11 de 2024, né, o Brasil recebeu a recertificação do país livre de sarampo. Para receber essa recertificação, né, a exigência é uma documentação intensa, né, provando que a gente não tem circulação de vírus. Tá? E entre essa documentação intensa, a gente tem que provar que a gente tem casos notificados e que esses casos foram investigados, que esses casos foram avaliados e que aquilo ali não é sarampo. Tá? Então, é importante a notificação de casos suspeitos. A gente tem até, em termos de vigilância, né, uma, entre aspas, cota para cumprir, um indicador para cumprir. A gente tem que ter 2 casos para cada 100 habitantes de suspeito de sarampo. Para o Estado, daria em torno de 350 casos por ano suspeitos, né, que esses casos seriam investigados, descartados ou confirmados para a gente provar, né, que a gente está investigando todos os casos que são suspeitos. Próximo, diretor. Aí eu vou falar agora sobre a vigilância de sarampo no estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala, né, que a gente não tem casos circulando de sarampo, né, isso não é à toa. Isso quer dizer que teve um trabalho extenso, né, importante, né, e árduo, né, das vigilâncias, das equipes de imunização, das equipes de atenção básica, dos laboratórios, né, para esse vírus, né, não estar circulando mais. Eu trouxe aqui, né, um histórico, né, porque essa questão da vigilância de sarampo ela não aconteceu agora. Tá? Por esse gráfico aí, a gente pode ver que desde 1980 o Estado já vem fazendo, né, atividades para reduzir, né, a incidência de sarampo. Lá em 1985, né, houve uma campanha, né, no estado do Rio todo, discriminada, para diminuir, né, o número de sarampo existente. Você pode ver lá que em 1984, a gente teve mais de 9 mil casos, né, notificados suspeitos de sarampo. E a gente tem que pensar também que em 1985 a gente não tinha essa facilidade, essas equipes todas treinadas para fazer a notificação de casos. Com isso, a gente diminui o número de casos de sarampo. Essa diminuição também, né, propicia que a gente investigue casos, porque com 9 mil casos por ano fica difícil, né, fazer uma vigilância individual, que é o que a gente precisa, né, medidas de controle. Aí a gente vem, esse conto de abóbora, né, a gente vem com a diminuição do número de casos, em 96 a gente tem outro surto, né, e aí, em 1992, o Brasil, né, começa com um programa, né, de eliminação, né, do sarampo, e aí a gente faz campanha nacional, né, que a gente chama, que trabalha em epidemiologia, o Marco Zero, uma vacinação indiscriminada, né, em menores, se não me engano, de 10 anos, né, e a gente baixa bastante o número de casos, e aí a gente começa essa investigação individualizada. Aí a gente vem fazendo campanhas de segmento a cada 4 anos. Tá? Isso tudo são estratégias que foram utilizadas, né, para a gente acabar com a circulação do vírus. Tá? A gente tem uma implantação da triviral, né, aqui em 96, né? E aí, em 97, a gente aumenta o número de casos suspeitos. Tudo isso, quando a gente aumenta o número de casos suspeitos, não é só aqui no estado do Rio de Janeiro. Tá? Isso geralmente ocorre no país como um todo. Foi um outro surto localizado, até que em 1999, né, o Brasil injeta mais recursos, né, nesse programa de eliminação, né, com recursos tanto humanos quanto financeiros, né, com programa com indicador, com
como é que se pode dizer? Que era bem assim, avaliado semanalmente, inclusive com a contratação, né, de pessoas que a gente chamava de consultor, né, que vinha trabalhar junto aos estados, que se sabia que as equipes de estado, né, os consultores que vinham trabalhar na vigilância do sarampo, tá? E eu tive a oportunidade, nós aqui no estado do Rio de Janeiro, o privilégio de ter a doutora Glória Regina, que eu espero que esteja aqui vendo, como nossa consultora, né, que trabalhou muito para que isso tudo acontecesse, né? Para a gente, ela não foi nem consultora só essa época, que eu digo que ela é nossa eterna consultora para sarampo, né? Que qualquer dúvida a gente sempre pergunta, conversa com ela. E aí, como vocês podem ver, a gente fez campanhas, né, de 4 em 4 anos de segmento, consta de a gente revacinar todas as crianças, né, nessa faixa etária. Tá? É uma vacinação indiscriminada. O próximo, por favor. Tá? Aí a gente vê, né, a distribuição dos casos de sarampo a partir de 2018. Por quê? O último caso que a gente teve no estado, autóctono, foi em 2000. Tá? Depois a gente vinha tendo casos importados, toda vez que tinha surto na Europa, vinham algum caso né, oriundo dessa área, né, importado, residente aqui, ou às vezes até vindo de fora, para passar férias de alguma coisa, e esses casos eram confirmados, né, mas num caso tinha fonte de infecção aqui. Esses casos eram bem avaliados, feita a vacinação de bloqueio, isolamento, e a gente conseguiu, durante todo esse período, né, que não houvesse transmissão, né, do vírus por conta dessa introdução de casos. Né? Então, assim, a ideia é, se entra um caso de fora, né, que a gente chama de importado, que todas as medidas de controle sejam feitas muito rapidamente para evitar que o vírus entre nas comunidades, né, entre nos residentes nossos aqui, e isso comece a criar cadeias de transmissão e a gente não consiga bloquear. Tá? A gente vinha razoavelmente bem até que 2018, né, que ali, tudo que está em vermelhinho, que eu não posso apontar aqui, né, são casos confirmados de sarampo. A gente tem um número de casos descartados, que é para ter, é essa a nossa ideia, né? E ali a gente vai ver que em 2018 a gente teve um surto, né, aqui no estado, mas foi um surto foram 20 casos, né, 17 deles vinculados numa faculdade do município do Rio de Janeiro, né, um caso importado de fora, né, e 2 científicos. Tá? Esse surto foi debelado, né, a gente conseguiu que não houvesse mais transmissão. Né? Um caso, eles têm um início do sintoma, o primeiro de exantema em 15 de junho e o último em 17 de julho. Tá? Então, foi feito todas as medidas de controle e esse surto encerrou por aí. Tá? Aí a gente vem 100 casos, né, suspeitos durante o restante do ano de 2018. No início de lá em abril de 2019, a gente tem um outro surto localizado no município de Paraty. Um surto que começou com criança menor de 1 ano não vacinado, né? Foram, acho que Paraty, deixa eu ver aqui, Paraty foram 11 casos, né? Pegando crianças, né, menores e pegando pessoas de 58, 59 anos, avós, né, que não tinham tido sarampo, e naquela, né, pessoas de 58 anos, na época que eles eram mais novos, não tinham vacina de sarampo. Então, a gente teve 11 casos lá em Paraty. Surto também, medidas de controle tomada, surto encerrado. Tá? Quando chega lá para semana 34 de novembro, a gente tem 2 casos importados de fora, tá? Mas residentes nossos. Não tivemos mais bloqueio nenhum. Aí, a partir daí, eu não sei se vocês lembram que começou um surto no país inteiro, a gente começa a aumentar o número de casos confirmados no estado. Tá? Então, a gente vem ali em 2019 com um número crescente de casos. Tá? Quando chega em 2020, a gente tem um aumento, logo no início do ano, um aumento expressivo do número de casos confirmados ali. Tá?
Isso é por semana epidemiológica. A gente vê o número de casos crescer absurdamente rapidamente. Tá? A gente tem aí, falando rapidamente, na verdade, são surtos com características diferentes. Em 2019, a gente teve um surto que eu até 60% dos casos confirmados eram crianças menores de 5 anos, tá? E 27% em adultos, de 15 a 39 anos, né, adolescentes e adultos jovens. Quando a gente chega, né, nesse surto de 2020, a gente inverte isso, tá? 60% são de 15 a 39 anos, tá? E 27%, né, de menores de 5 anos, né? Então, a gente aumenta a característica, né, a gente muda as características dos casos confirmados, o número de casos é muito grande, né? E assim as equipes, né? Aí vamos dizer, eles têm um limite, né? Para poder fazer bloqueio, né? Então, se você tem um bloqueio, 2 bloqueios por semana, 3, 4, 5, chega uma hora, né? Que você esgota, né? As equipes. E trabalhar com adultos jovens, né? É muito complicado, porque a gente tem casos que mora num lugar, estuda, mora num município, estuda em outro município, né? E frequenta a casa da namorada, a igreja, uma coisa e outra. Então, a gente tinha casos que tinha que acionar mais de um município para fazer esses bloqueios, né? E isso tem que ser tudo muito rápido. Então, a gente estava numa situação crescente, né, de casos confirmados de sarampo, até que essa linha azul aí, né, é a entrada da Covid, tá? Quando entra a Covid, né, que são tomadas aquelas medidas de controle, né, para uma doença de transmissão respiratória, que é o isolamento social, né, e o uso de máscara, o número de casos de sarampo ele vai diminuir. Tá? Diminuir, né, porque a gente acredita, por conta dessas medidas de contenção da Covid, né, que são medidas para doenças de transmissão respiratória, como o sarampo é uma doença de transmissão respiratória, ele ajuda no sarampo. E outra também, que a gente acha que com aquela questão de as pessoas, né, não procurarem serviços, não ir, a gente pode até ter tido alguns casos de sarampo aí que não foram confirmados. Aí a gente vem em 2020 com um número de casos bem pequenos, com casos isolados. Tá? O próximo, por favor. Aí a gente tem, então, o número de casos, né? Eu só marquei ali os confirmados, né? 527 em 2019, 1.300 em 2020, né? Mais do dobro, né? E aí a gente começa a ter um número pequeno de casos, 2021 e 2022, né? Foram 3 casos, né, em 21 e 2 casos em 22. Esses casos todos no município do Rio de Janeiro, casos isolados, tá? Sem cadeia de transmissão, tá? A gente não sabe nem, né, aonde essas pessoas se infectaram, mas a gente sabe que eles não infectaram mais outras pessoas, então 3 casos isolados. Tá? Em 2022, a mesma coisa, foram 2 casos na mesma família, né, que não tiveram uma cadeia de transmissão continuada. Em 2023, a gente não teve caso, e em 2024, a gente teve um caso que foi confirmado, a confirmação dele foi esse ano, que foi um caso que não é um caso típico de sarampo, né? A gente teve que fazer vários exames laboratoriais, é um caso do município de Itaboraí, que também é um caso isolado, que a gente não tem, né, a fonte de infecção conhecida e que não gerou casos secundários. Tá? Em 2025, a gente tem esse caso que é, né, conhecido. Esses casos são conhecidos, são 2 crianças de 8 meses, não vacinadas, tá? E aí agora está correta essa não vacinação, porque a gente, né, desde o ano passado para esse ano, a gente suspendeu aquela dose 0, né, porque em termos de epidemiologia, se você não tem sarampo circulando, não há necessidade de você fazer a dose 0. Tá? Então, elas estavam, para esse momento, corretamente vacinadas. 2 crianças residentes de São João de Meriti, não vacinadas, e a gente até o momento não conseguiu achar uma fonte de infecção, e a gente está monitorando, né, para ver se vão aparecer casos secundários aí. Próximo.
Aí é uma distribuição, agora em 2025, dos casos por semana epidemiológica da data do exantema, tá? Então, em verde são os casos que já estão descartados, né? Em vermelho, os casos que estão confirmados, né? Que são das irmãs, e em cinza, casos que ainda estão em investigação, tá? Esses casos da última semana eles estão em investigação porque eles foram notificados há pouco tempo, né? E os demais, geralmente, a maioria está aguardando coleta de segunda amostra, que muitas vezes a gente precisa realizar. Então, nesse momento, eu tenho, até ontem, né, 33 casos, tá, suspeitos de sarampo, o que é um número pequeno. A gente deveria ter mais casos de suspeitos de sarampo, né? Mas a gente acredita que com essa comoção, com essa questão dos alertas, que a gente aumente, né, essa notificação de caso suspeito. Próximo, por favor. Tá. Em relação à definição de caso, a gente, quando trabalha com vigilância de uma doença, a gente tem que definir, né, o que a gente vai, né, considerar caso suspeito. Isso tudo que eu tirei aqui, gente, isso tudo está no guia de vigilância. Tá? Então, assim, eu estou falando o que o que a gente considera, né, formalmente caso suspeito de sarampo. Todo indivíduo que apresente febre, exantema maculopapular morbilliforme, de direção céfalo-caudal, acompanhado de um ou mais dos seguintes sintomas: tosse e ou coriza e ou conjuntivite, independente da situação vacinal e da idade, tá? Então, sarampo, independente da idade, independente se a pessoa tem a carteira em dia, a suspeição de sarampo é febre, exantema maculopapular e tosse e ou coriza e ou conjuntivite, tá? Então, não precisa ter esses 3 sinais, né? É um dos 3 ou 2. A questão do exantema maculopapular de direção céfalo-caudal, como eu estou falando para profissional de saúde, né? Estou falando, a gente coloca isso. Agora, quando eu, por exemplo, vou fazer, né, um treinamento, né, em locais onde não tem esse treinamento, essa relação céfalo-caudal, tá, não é muito colocada, porque muitas vezes não dá, a pessoa, quem vai fazer investigação não sabe quando chega, né, para ser atendido, não sabe mais aonde, né, iniciou esse exantema. E crianças com vacina completa, muitas vezes, né, esse exantema pode não ser tão característico assim. Então, se tiver febre, um exantema maculopapular, tosse, ou coriza, ou conjuntivite, tá, a gente pode considerar isso um caso de sarampo. E aí, né, como trabalhadora da vigilância das doenças exantemáticas, eu não posso deixar de falar para vocês, né, da definição de caso de rubéola, porque a vigilância do sarampo e da rubéola, elas são conjuntas. As medidas de controle são as mesmas, a ficha de investigação é a mesma, né, e o risco, né, é o mesmo, né, porque a gente não tem rubéola circulando, mas se entrar um caso de rubéola, né, e não tiver as medidas de controle, ela também pode entrar. E para a rubéola, a gente considera todos os indivíduos que apresentam febre, exantema maculopapular, acompanhado de linfadenopatia retroauricular, ou occipital, ou cervical, independente da idade da situação. Próximo, por favor. Gente, quanto tempo eu tenho? Se eu estiver demorando, por favor, vocês chamem minha atenção. Próximo. Vou acelerar um pouco. Tá? E aí eu vou falar rápido da conduta frente a um caso suspeito de sarampo. O importante, né, que fique na mente, né, na cabeça, em relação à vigilância de sarampo, é que a gente tem que notificar o caso suspeito, tá? Não tem que aguardar resultado de confirmação nem nada. O caso, ele é notificado como suspeito. Tem aquelas características, suspeitou, ele tem que ser notificado em até 24 horas, isso depois eu vou falar. Tem que investigar até 48 horas, tem que coletar amostras, né, para fazer o diagnóstico laboratorial, realizar bloqueio vacinal seletivo em até 72 horas depois da notificação. A gente vai ter que fazer busca retrospectiva no local onde teve esses casos, para ver se tiveram outros casos que a gente não encontrou. Tá? Realizar busca ativa de suspeitos em serviço de saúde. Né? A gente tem que
identificar todos os contatos, né, que esse caso teve, depois a gente vai ver quando, né, avaliar a caderneta, monitorar essas pessoas por 30 dias. Aí a questão de preencher ficha, encerrar caso, né, e fazer boletim de notificação semanal, isso aí seria da alçada da vigilância. Tá? Próximo, por favor. Doutora Mônica, a gente está com tempo limite, mais 5 minutos, tá? Então, vamos lá. O que eu acho... Eu não estou enxergando. O que eu acho que é importante para vocês? A notificação, né, quando se suspeita, ela tem que ser, aquela questão de 24 horas, é para passar para o nível central. Eu acho que tem que ser imediata. Tá? O médico avaliou, suspeitou de sarampo, imediatamente ele notifica. Ele vai notificar para quem? Vai depender do município onde ele está. Tá? É uma doença de 24 horas, então todo município tem um fluxo, né, de notificação de doenças de 24 horas. O município vai definir para onde é que deve ser notificado as notificações de 24 horas. A investigação ela tem que ser feita imediatamente após essa notificação, né, com o preenchimento de uma ficha, que eu nem trouxe aqui porque tem data de febre, tem data do desentrama, tem as vacinas, tem a questão do contato de caso suspeito e tem a questão aonde essas pessoas frequentaram. Então, todo caso suspeito deve ser investigado, né, com o objetivo de coletar as informações necessárias. Aí, o que eu acho interessante? Né? É interessante para o médico que está atendendo informar o paciente, né, que vai ter uma notificação e que ele vai ser procurado pela equipe do município de residência para fazer uma investigação. Importante dizer, né, para ele o que é um suspeito de sarampo, que a gente investiga todos os casos suspeitos de sarampo e que ele vai ser procurado. Tá? Quando vai se fazer a investigação, tem sempre a possibilidade de se detectar novos casos. Tá? E para esse paciente, para os contatos desse paciente, orientar sobre os sintomas da doença. Se ele tiver algum, né, se o contato tiver algum dos sintomas, né, que aí a gente vai conversar, febre, ele procure, né, uma unidade, procure um serviço e identifique que ele é contato no caso suspeito. Tá? De preferência de máscara. Próximo, vamos lá, gente, vamos ser rápido agora. Tá? As medidas de controle. Né? O isolamento do paciente é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Né? Vai identificar todos os locais frequentados pelo paciente, todos os contatos, né? Aí vai depender. Domicílio, creche, cursos, academia, ginástica e locais mais que ele tem frequentado. Eu grifei aí serviço de saúde porque na época do surto de 2019, a gente teve, né, fonte de infecção dentro de serviços de saúde. Tá? E a mãe chegar e falar, não, vai levar, né, o paciente para ser atendido por alguma outra coisa e ele tem contato, né, com alguém que está na sala de espera, no consultório de serviço de saúde. E outra coisa também, para quem trabalha em consultório particular, muitas vezes a gente tem que conversar com um médico assistente, porque às vezes ele atende um paciente, né, que naquele momento ele não é suspeito de sarampo, mas ele está em período de transmissibilidade. E aí a gente vai ter que entrar, ele vai para essa criança, vou falar criança que fechar. Essa criança vai ser atendida em outro lugar por algum motivo, e aí, na investigação, a gente descobre que esse paciente frequentou em período de transmissibilidade o consultório de determinado médico. Então, esse médico é acionado para avisar para ele que aquele paciente que ele atendeu, que muitas vezes, quando ele atende, não tem sintoma, não tem exantema, né, ou alguma coisa, e o profissional vai ter que aí ajudar a equipe de vigilância a identificar todo mundo que estava no consultório naquele dia que pode ter sido infectado para se fazer, né, toda a busca. A história de viagem, isso aí é o pessoal da epidemia que faz, e todos os contatos monitorados por 30 dias. Próximo, por favor. Vou ser rápido agora. Próximo. Tá? Aí, né, o que a gente mostra na questão é a importância dos períodos. Né? O período de incubação é de 7 a 21 dias, né, antes da início do exantema. Quando a gente investiga, né, os contatos dessa época, a gente está tentando aí identificar a fonte do contato. Né? O período de transmissibilidade é de 6 dias antes do exantema até 4 dias depois. Essa informação é importante, que nesse período a gente tem que identificar todos os contatos para monitorar, para ver se esses pacientes que tiveram, né, contato com o caso não vão se tornar, né, um outro caso de sarampo.
E aí o que a gente conversa sempre é que quando a gente, né, faz a suspeição, esse paciente já está 6 dias, né, transmitindo, né? E aí a importância da notificação ser na suspeição do caso, né? Porque a gente já está perdendo tempo. E aí pode, por favor, passar, porque senão eu vou lembrar muito tempo. Próximo. Né? Aí é uma linha cronológica, que a gente tem o período de transmissão, né? O período, o roxinho lá, o período provável de incubação, e o verde, o período que a gente tem que acompanhar todos os casos, tá? Que tiveram contato com esse caso. Próximo, por favor. Acho que eu vou terminar. Doutora Patrícia, Vou a colocar. gente está no limite do tempo, e aí vamos ver o que a gente pode fechar, ou abre para pergunta depois, o que a senhora pode colocar? O que a senhora... Vamos fazer assim, ou a senhora continua? Oi? Eu só vou terminar com esse slide. Ó, pode terminar. Então, só isso, olha só. O sarampo, ele é uma doença, né, de diagnóstico laboratorial, tá? Tem que coletar amostra, tem que colocar sorologia e isolamento viral. Não existe mais sarampo porque alguém disse, ou não é sarampo porque alguém diagnosticou, mesmo que seja, né, os melhores infectologistas, os melhores coisas que a gente sabe que, né, que existem pessoas boas, é um diagnóstico hoje em dia para vigilância laboratorial, tá? Tem que ser coletada a amostra de sorologia e a amostra de isolamento viral. E o laboratório de referência é LACEN, tá? Eu acho que acabou, gente. Só pode passar os outros dois rápido. Aí seriam as questões, né, do nosso endereço. Eu até retirei aqui do site do município do Rio, né, aonde a notificação compulsória, porque a maior parte, né, dos profissionais estão no município do Rio, e eles têm toda uma distribuição lá, né, de como fazer essa notificação, os nossos e-mails. O próximo. E obrigada e desculpa aí por eu ter estendido o tempo. Doutora Mônica, muito obrigada pela sua palestra, pelo adiantar da hora. Nós já vamos passar, então, a palavra para a doutora Patrícia Gutmann, pediatra infectologista do Departamento Científico de Imunizações. Deixo você com a palavra e já estou de olho no chat, vi que já temos perguntas e vamos responder essas perguntas após a aula da doutora Patrícia, junto aos debatedores. Muito obrigada. Boa noite. Tá compartilhando a tela? Tá sim, doutora. Sim. Tá. Boa noite, gente. Agradecendo o convite aqui, da importância da gente estar falando para os pediatras sobre estratégias, né, de imunização relacionada ao sarampo, né? Então, a gente sabe que é uma doença infecciosa, altamente contagiosa, né? E que a vacinação é a medida mais eficaz de prevenção, controle e eliminação do sarampo, né? Então, a gente sabe que o modo de transmissão ocorre de forma direta por secreções nasofaríngeas e partículas aerosolizadas. Isso torna o sarampo altamente contagioso. O período de incubação é de 7 a 21 dias, como a Mônica falou, e o período de transmissibilidade inicia 6 dias antes do exantema e dura até 4 dias após o aparecimento. Então, ele é transmissível antes de ter sintoma, o que torna mais difícil o controle, né? Lembrar que 9 em cada 10 pessoas suscetíveis com contato próximo a uma pessoa com sarampo desenvolverão a doença. Então, assim, é realmente uma taxa de ataque muito alta. Falar um pouco das manifestações clínicas, né? É um quadro muito característico e eu acho que é muito importante a gente estar falando para os pediatras sobre a clínica do sarampo, porque eu formei
no meio de 98. O primeiro sarampo que eu vi na minha vida clínica, digamos assim, foi quando eu era interna, que foi um caso de uma residente, em, sei lá, 96, 97, talvez, e eu vim ver só sarampo mesmo em 2019. Então, acredito que, como eu, muitos colegas novos e mais novos não tenham vivido o sarampo, né? Então, isso torna o diagnóstico mais difícil, e a gente sabe que é uma doença que você tem que suspeitar e notificar para poder ter o controle. Então, se a gente não suspeita e não notifica, nada do que a Mônica apresentou para a gente pode ser feito. Então, ele tem um período de incubação aí de cerca de 7 dias e começa um período prodrômico, né, com febre, tosse, coriza, conjuntivite, fotofobia, e geralmente do segundo ao quarto dia desse período surge o exantema. Lembrar que o enantema, que são aquelas manchas de Koplik, podem acontecer mais precocemente. O período toxêmico, né, quando você tem uma superinfecção viral ou até bacteriana com complicações, principalmente nos pequeninhos, né? E a remissão tardia com o declínio da febre, mas aquele exantema vai se tornando escurecido, com aquela descamação furfurácea que lembra farinha, né? Lembrar que o exantema ele é maculopapular e ele realmente inicia na face e tem uma evolução crânio-caudal. E as lesões evoluem com hiperpigmentação e descamação. Aqui tem algumas fotos que eu mesma tirei em 2019, infelizmente, que eu atendi bastante sarampo, né? Conjuntivite, o exantema. Esse aqui é um menino ilustre, filho de uma colega que provavelmente está nos assistindo, que teve sarampo após aquele Réveillon de 2019 para 2020 em Búzios, e apesar de ter ser vacinado com 2 doses, apresentou sarampo confirmado com um quadro mais brando, né? Esse aqui foi outro menino também do Réveillon de Búzios, adolescente também, jovem. Essa daqui foi uma bebezinha que não tinha vacina, com exantema, bem característico. E aqui é uma mancha de Koplik de um dos adolescentes, e aqui a outra mancha de Koplik do segundo adolescente ali da foto. Então, assim, bem característico o enantema nessa mucosa, e eu acho que é muito importante estarmos atentos para a clínica e para a definição do caso suspeito. Toda pessoa, né, criança, adolescente, jovem, adulto com febre, exantema, que tiver um ou mais dos seguintes sintomas, tosse, coriza ou conjuntivite, deve ser definido como um caso suspeito. E precisamos estar atentos a esse quadro e estar divulgando isso nos grupos, para os nossos alunos, para os nossos internos, para os nossos colegas que vão estar lá na UPA, nos pronto-atendimentos, nos consultórios, e para eles pensarem nisso. Inclusive, acho importante ter um movimento para que as próprias emergências coloquem avisos para que o paciente se identifique como tendo esses sintomas, para não ficar ali naquela sala de espera contaminando outras pessoas, e precisamos falar sobre isso, né? Falar um pouco das vacinas, que foi o que me coube nessa aula, né? Então, a gente tem hoje 2 classes de vacinas disponíveis no Brasil. Temos a que contém a vacinação contra o sarampo, né? Então, a gente tem a tríplice viral, que é composta de sarampo, cachumba e rubéola, e a tetraviral, que é composta de sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Acho que tem uma interferência aí. Ambas as vacinas são compostas de vírus vivos atenuados, e, com isso, tem aquelas limitações que não podem ser feitas em gestantes, em pacientes imunossuprimidos.
Gente, tem algum microfone aberto? Então, assim, lembrar que as vacinas de vírus atenuados não podem ser feitas em pacientes imunodeprimidos, em gestantes, e elas sofrem interferências de anticorpos maternos. Então, quando são feitas abaixo de 1 ano de vida, elas não têm a resposta adequada e duradoura, né? São vacinas liofilizadas que precisam ser diluídas, e isso requer atenção na diluição, e a aplicação de ambas são aplicadas via subcutânea. Temos, das vacinas tríplices virais no Brasil, atualmente no Rio de Janeiro, temos pelo SUS, né, a única disponível atualmente é a tríplice viral do laboratório Serum, tá? Que ela é composta por essas cepas de Munston Zagreb, Leningrado Zagreb, Munster, da rubéola, da parotidite do sarampo, e ela é licenciada para adultos e crianças a partir de 9 meses. Então, ela não pode ser feita em menores de 9 meses, sabendo que a resposta adequada a essas vacinas são depois dos 12 meses. Ela tem um inconveniente, que ela contém lactoglobulina, então, aquelas crianças que têm alergia, de fato, à proteína do leite, não podem receber, tivemos casos de reação anafilática, inclusive. Então, e ela, atualmente, é a única, no estado do Rio de Janeiro, bem, no estado eu não sei, talvez a Mônica possa confirmar, mas no município do Rio de Janeiro é a única vacina disponível no momento. Temos também, existe a vacina da sarampo, cachumba e rubéola de Biomanguinhos, que também são frascos multidoses, mas que já podem ser aplicadas a partir dos 6 meses de idade em situação de surto. E o mesmo é a vacina da Merck, que já teve disponível no SUS, agora não está mais, e a vacina Priorix da GSK, que também está licenciada para adultos e crianças e pode ser feita, embora não seja recomendação, em crianças entre 6 e 12 meses em situação de surto. Então, atualmente, esse é o cenário, e isso nos preocupa pelo fato de não termos uma vacina hoje no município do Rio de Janeiro, que possa ser feita em menores de 9 anos em situação de bloqueio, né? Então, acho que isso é um momento de atenção e espero que tenhamos uma solução em breve disso, né? A outra opção de fazer a tríplice viral é quando ela vem combinada com a varicela, né? Então, hoje temos no município do Rio a vacina de Biomanguinhos, sarampo, cachumba e rubéola, e a vacina da GSK também. Então, essas vacinas também podem ser feitas, idealmente, depois dos 12 meses, é a idade ideal, mas em situações de surto, podem ser feitas antes, lembrando que as duas formulações têm um risco maior de convulsão febril quando aplicadas como primeiras doses comparadas a 2 injeções separadas de varicela e de sarampo, cachumba e rubéola. E também existe a vacina da Merck Sharp Dome, que não está na rede pública no momento, só na clínica privada. Então, temos essas 2 opções de formulações que contêm a vacina do sarampo, né? E aí, como que a gente faz essa vacinação? E quais são as estratégias de vacinação que temos?
Então, a gente tem a vacinação de rotina, né, de acordo com o calendário do PNI, que é a oferta das vacinas que contém o componente do sarampo, conforme a indicação do calendário nacional de vacina, que é para a população de 12 meses a 59 anos, sendo que de 12 meses a 29 anos são indicadas 2 doses da vacina, e de 30 a 59 anos, 1 dose da vacina. E trabalhadores de saúde devem sempre receber 2 doses de vacina. Lembrar que a Mônica mesmo disse que tivemos surtos que começaram dentro de hospital, e um deles que eu soube, por acaso eu acompanhei, o caso fonte do surto, né, o caso índice, era uma médica que não estava com a vacinação em dia, né? Então, lembrar disso. Então, toda pessoa maior de 12 meses já deve ter vacina de sarampo, sendo que até 29 anos, 2 doses, de 30 a 59, 1 dose. E aí começam as estratégias perante os casos, o que se faz, né? Então, uma estratégia é o reforço vacinal, que você vai reduzir o número de pessoas não vacinadas e melhorar as coberturas. Então, você vai realizar uma busca ativa de não vacinados, e isso é feito especialmente para otimizar o uso da vacina frente a casos confirmados de sarampo no território, e a gente vai ver exemplos disso, né? Então, lembrar que a indicação é a mesma. 12 meses a 29 anos tem que ter 2 doses, e de 30 a 59, 1 dose. Então, é confirmar, checar o histórico vacinal dessas pessoas, vacinar quem não tem histórico de vacinação ou que está com a vacinação incompleta, seguindo esse esquema. Uma outra estratégia é a vacinação em situação de emergência, surto, né? Que você vai. O objetivo é interromper a transmissão do vírus ali, né? Reduzindo as internações e óbitos. Então, você analisa o risco e prioriza grupos que têm maior risco de complicação e morte pelo sarampo, né? Que tem uma incidência mais elevada. Então, um exemplo típico disso foi a dose 0, que começou em 2019, né? Em que houve vacinação das crianças de 6 meses a 11 anos em locais que mantêm a circulação ativa da doença, né? E lembrar que essa dose não conta como uma dose efetiva de sarampo, sendo necessário completar o esquema com 2 doses depois de 12 meses. Uma outra estratégia é o bloqueio vacinal, em que você vai fazer uma vacinação seletiva dos contatos do caso suspeito, né, ou confirmado. Lembrar que a gente não vai esperar confirmar, né, o caso, de acordo com o calendário também vacinal. Então, ele deve acontecer até 72 horas após a identificação do caso suspeito, e deve ser feito para todos os contatos a partir de 6 meses de idade, não vacinados ou com esquema incompleto de vacinação, né? E aí a gente vai... a exceção para isso são as gestantes ou pessoas que já estão com sinal de clínica de sarampo, né? E imunodeprimidos, que a gente vai ter que ver quais as opções aí. É até bom ter um representante do Estado, porque eu não sei qual é a disponibilidade de imunoglobulina no momento. E a última estratégia, que é a estratégia da varredura, né? Que é também conhecida como uma operação limpeza, em que vai buscar de forma ativa, casa a casa, ali, as pessoas não vacinadas ou com esquema incompleto, após ali naquele território, né? Então, ela pode incluir um grupo específico ou prioritário, mas vai ser naquele local ali onde houve o caso e por onde os contactantes tiveram, né? Então, Doutora Patrícia, oi. a apresentação da senhora saiu. Ah, saiu? Saiu. Ixi, peraí.
Então, a gente vai, de qualquer maneira, compartilhar, desculpa, tela inteira. Voltou? Voltou? Ainda não. Ainda não. Você pode botar para mim? Eu não sei por que não está indo. Eu não mexi em nada, eu juro. Espera aí, deixa eu ver se vai. Vê se vai. Espera aí. Foi? Ainda não. Foi, Diego? Então, põe para mim enquanto eu vou falando aqui, por favor. Tá, pode, você consegue botar do seu? Ah, tá ótimo. Tá em qual, doutora? Tá lá no slide 24. 25, pode passar, o próximo. E a gente tem a estratégia das campanhas de vacinação, né? Então, a gente tem 3 estratégias diferentes envolvidas nas campanhas, né? E você pode ter aquela campanha de vacinação de um grande contingente, em que você vai vacinar de forma seletiva ou indiscriminada, num curto espaço de tempo, né? E o público-alvo vai variar de acordo com a situação epidemiológica. Então, por exemplo, o surto de 2019 no Rio, né, como a Mônica falou, os mais acometidos eram jovens, então não adianta a gente só vacinar bebê, a gente tem que vacinar jovem também. Ou então, reforçar os bebês, que são os com maior risco de complicação, então a gente tem que analisar sempre o grupo mais afetado e aqueles com maior risco. As campanhas de segmento, que são realizadas geralmente a cada 4 anos, que você vai fazer aquele resgate das crianças que perderam as doses no momento em que deveriam ter tomado, né? E vai vacinar aqueles também não vacinados ou com esquema incompleto. E as campanhas de multivacinação, em que você vai ter como oportunidade para avaliar todas as vacinas daquela criança e adolescente e poder atualizar todas as vacinas que estão em atraso. Pode passar? Pode ir próximo? Doutora Patrícia, Oi. só para a gente tomar cuidado só com o tempo, tá bom? Tem mais Obrigada. slides. Então, esse aqui é um slide, a Mônica mostrou um similar do estado do Rio, né? Mas aqui mostrando como que as campanhas de segmento, como que as campanhas de intensificação em determinadas localidades foram feitas ao longo dos anos. E pode passar. Próximo. Aqui o alerta, que foi da semana passada. Esse daqui é um plano de operação do município do Rio, que já está visando intensificação da vacinação da rotina de crianças e adolescentes nas escolas, buscar os suscetíveis, e já está visando uma vacinação seletiva voltada para adultos, principalmente aqueles que atuam em setores de turismo, para atualizar a vacinação dessas pessoas. Pode passar. Então, assim, isso daqui é um esquema que é feito e que nada disso pode ser feito, próximo, só dá um enterzinho, se não houver a notificação. Então, a ideia é que a notificação seja imediata, né? E que, a partir disso, sejam coletadas amostras, comunicadas os serviços de vigilância, identificados os contactantes, e que,
em até 72 horas o bloqueio vacinal seja feito, né? E que se comece a busca ativa dos não vacinados de varredura e atualizar a situação de vacinação das pessoas. Então, que nada disso pode ser feito sem a notificação. Esse é o próximo, é o último. Pode passar? Então, qual é a conduta mediante um caso suspeito? Então, a primeira coisa é isolar o paciente. Ele é suspeito? Principalmente quando é um jovem, um adulto, um adolescente, falar que ele não pode sair de casa até o 4º dia depois do início do exantema. E que ele tem que ficar ali, não pode passear com o cachorro, não pode ir na padaria, que ele tem que ficar isolado. Né? Se ele estiver internado, também ficar em isolamento, né, por aerosol. E a notificação imediata, faz por telefone, gente, anotem esses números, é o CIEVES estadual, porque eu não sei cada município como é, e o CIEVES do município do Rio funciona de noite, funciona final de semana, funciona feriado, e o CIEVES vai orientar, se possível, já colhe um soro, colhe uma urina, colhe o suave nasal para já facilitar para a vigilância, se não, colhe os dados, avisa o paciente, aquela família, que ele vai ser contatado e que ele vai ter os exames coletados, e se a gente não fizer isso, a gente não vai ter nunca o controle do sarampo. Então, não basta a gente orientar os nossos pacientes a se vacinarem, precisamos também saber suspeitar de um caso e notificar, principalmente quando a gente tem casos que a gente sabe que já estão acontecendo e quando a gente pensa, né, que talvez estejam escapando a visão de quem está acompanhando. Pode passar? Então, um agradecimento aos meus colegas da Vigilância do Rio, Flávio, Nádia e Silvana, que sempre ajudam nessas apresentações e trabalham aí junto com a Mônica, juntos. Então, é isso, gente, acabou. Muito obrigada, doutora Patrícia, excelente palestra, excelente aula. E agora eu vou chamar os debatedores, né? E vocês também, como participantes, doutora Mônica, doutora Patrícia, aqui para debater, responder as perguntas. Nós já temos perguntas no chat. Então, doutor Roberto Cooper, doutora Beatriz Cordeiro, do DC de Pediatria Ambulatorial da SOPERJ, e doutor Márcio Nerrabi, do DC de Ensino da SOPERJ, infectologista pediátrico também. Se vocês puderem abrir as câmeras, por favor, os debatedores, os palestrantes, para a gente poder começar nosso debate, as perguntas. Quem quiser perguntar, pode colocar as perguntas no chat, e se tiver alguém da plateia que queira levantar a mão e a gente poder debater, vai ser excelente. Tá bom? Vamos começar? Márcio já abriu a câmera. Pode começar. Márcio, Patrícia, Mônica. Só falta o Cooper. O Cooper e a Beatriz. E a Beatriz também. Márcio, seu som está fechado, câmera? Márcio. Vocês estão me enxergando? Não. Eu estou enxergando aqui, doutora Beatriz. Tá me vendo? Eu estou. É só mexer do lado ali, tá, doutora? Que vai conseguir verificar a parte do... Logo embaixo. Doutor Roberto, conseguiu abrir a câmera? Que eu não estou conseguindo. Para mim, está aberta a câmera. Então, aberto. desculpa. Eu é que não estou vendo. Eu não vejo todo mundo também. Você está me ouvindo, Márcio? Márcio, me ouve? Então, vamos começar. Vamos começar. Eu posso começar colocando algumas perguntas? Doutor Ricardo Chaves já colocou no chat ali, foi o primeiro a colocar a pergunta, e eu já agradeço muito.
doutor Ricardo, ele fala que o diagnóstico é eminentemente clínico e quer saber se o pediatra de ponta já deve adiantar e coletar exames na suspeita de caso. Então, vou abrir aqui para os debatedores, só para a gente já começar a apimentar, descontrair, depois a gente vai conversando. Quer que eu fale ou o Márcio quer falar? Ou Roberto? Não, fala, eu acho que na suspeita, se ele está num serviço tipo um hospital, que ele possa colher, ele já pode colher o soro, se tiver como deixar a urina, se tiver como coletar um swab de nasofaringe e deixar lá para o serviço de vigilância buscar. Eu sei que isso nem sempre é fácil, né? Mas essa coleta não adianta ser feita num laboratório privado, gente, tem que ser feita no LACEN. Então, acho que se ele não tiver como fazer isso, que é a maioria, fala para a família que a vigilância vai procurá-lo e acionar aí uma resposta rápida e vai ter o exame coletado, sim. Perfeito. Doutor Roberto, doutor Márcio, querem colocar sobre isso ou sobre outras coisas? Foi muito pertinente, quer dizer, eu acho que se você está na suspeita, a coisa mais importante é entrar em contato com o CIEBS e deixar a criança em casa sossegada. Acho que a Paty falou isso. Colher na ponta é muito difícil, Paty. As pessoas não têm essa capacidade, vão estar nos lugares que não vai ter acesso a isso, vai ser muito difícil. Acho que é mais importante notificar e deixar em casa. Só lembrar que a clínica do sarampo é muito semelhante a qualquer outra doença exantemática na infância. E aí, quer dizer, eu tenho absoluta certeza que as notificações de casos suspeitos são infinitamente aquém do que aquilo que a gente deseja. E frente ao que a gente está vendo no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e no mundo, não é? Infelizmente, vocês não colocaram os dados mais atualizados dos dados americanos. Eu tenho dados de hoje dos Estados Unidos, quer dizer, eles atingiram 321 casos confirmados de sarampo, sendo que 279 no Texas, 38 no Novo México e 4 em Oklahoma. Quer dizer, 95 casos em crianças até 4 anos e 130 em jovens de 5 a 17. Um dado assustador é que 38 pacientes foram hospitalizados, e o que eu quis dizer com isso, o que você está falando de dados americanos? Isso só vai aumentar, e o Brasil é muito invadido pelos Estados Unidos, Canadá, México, a gente tem pacientes viajando de todos os lugares e vêm para cá. Então, embora as coberturas vacinais, a Patrícia colocou os dados de casos, a doutora Mônica também, mas, infelizmente, a gente não viu os casos, os dados de cobertura por município, não é? E existem esses dados de forma disponível, depois a gente pode colocar e passar para vocês, mas os dados de cobertura Brasil, embora tenham melhorado bastante de 2023 para 2024, a margem de segurança do OMS é acima de 95% com a primeira dose. A gente está ali no limite, Brasil. E aí, estado, quer dizer, quando você vai para município, a gente tem um número também que melhorou, mas ainda é aquém de 95%, para deixar isso claro aqui. Estado, então, menos ainda. Só para citar os 2 casos, 2 municípios que ocorreram, em Itaboraí e São João de Meriti, os dados de cobertura vacinal são, assim, assustadores. Então, eu acho que a doutora Mônica falou uma coisa, quando eu trabalhava com saúde escolar, nos CIEPs, a gente ia até os CIEPs fazer vacina, a gente ia até o campo. Então, acho que, assim, principalmente nesses municípios onde a cobertura vacinal está muito aquém do que a gente precisa, que é de 95%, idealmente 97% de primeira dose, a gente tem que fazer busca ativa, não tem outro jeito. Um adolescente, ele não vai até o posto tomar vacina, a gente sabe disso, né, Patrícia? As piores coberturas ontem eu comecei falando com ele, adolescentes. Então, assim, porque eu queria um espaço para o evento, mas eu não vou falar Tem- assim, olha, é uma festa Tem do alguém com o pijama de umas microfone mulheres aberto. que se viram 2 vezes na vida. Olá, tem alguém com o microfone aberto. Pronto, tirei. desculpa.
Não, só para finalizar, quer dizer, eu acho que assim, existe uma heterogeneidade muito grande na cobertura vacinal dos municípios, inclusive entre os estados brasileiros. Se for para o norte, nordeste, muito aquém do nível central, né, de sudeste, por exemplo, do que o sul. E aí eu acho que o mais difícil é porque quando você tem um mar de suscetível, a gente está falando de São João de Meriti, ali do lado, quer dizer, basta vir um estrangeiro dos Estados Unidos fazer uma visita ao Rio de Janeiro, tem um monte de gente suscetível que também está aqui no município do Rio de Janeiro, um passa por outro e aí faz-se a festa da disseminação, como a Patrícia falou, de cada um. Pode contaminar mais 18. Tem um RO que a gente usa na infectologia, que é o maior de todas as doenças infecciosas. Então, essa heterogeneidade do Estado é que eu acho muito difícil da gente não combater de forma ativa, seja na escola, seja na praça pública, como o Corpo de Bombeiros fazia antigamente, não é? Então, assim, eu acho que não tem muito jeito. Tem que ir atrás da criança e do adolescente para concluir a vacinação. Eu queria complementar, dizer duas coisas, três. Primeiro, agradecer o convite, que é muito honroso e lisonjeiro estar participando dessa live e parabenizar a Soperj pela velocidade com que ela percebeu que era uma questão que mobilizou os pediatras, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, sobretudo com uma doença que poucos pediatras viram de verdade, né? O segundo comentário é um comentário bem-humorado. Eu estou me sentindo aqui como aquele cara que vai a um jantarzão, aquele mesão de 18 pessoas, e ele recebe a conta, e ele faz a conta e começa a recolher o dinheiro, e no final ele se dá conta que ele não vai pagar nada, porque ele fez uma conta errada e veio. Eu sou um debatedor agora que não tenho nada para dizer diante do que foi dito antes. Como não é elegante não dizer nada, eu diria: o Márcio pegou o viés corretíssimo de busca ativa, vacinar, vacinar. E eu diria notificar, notificar, notificar. Eu acho que as coisas se complementam. Nós não podemos sair fazendo busca ativa e vacinando, não todos de nós. Quem não está trabalhando no setor público não vai fazer isso. A gente pode fazer no consultório, verificando as cadernetas, perguntando aos pais como é que é o estado vacinal deles, se eles lembram, se eles não lembram. Mas a gente pode, e não tem nenhuma barreira, notificar caso suspeito. A Mônica foi muito clara e a Patrícia também foi muito clara. A notificação é de caso suspeito. Eu não sei, notifica. E notifica para onde? Para o último slide da Patrícia. O último slide da Patrícia tem um telefone, que é 24 horas, e tem 2 telefones que não Diego, são... podia compartilhar de novo para as pessoas eu já copiei a tela e já mandei para um grupo de pediatras, mas aquele telefone a gente tem que ter guardado. Isso assim, viu um caso, imediatamente notifica. Em paralelo, vamos vacinar. Então, acho que são 2 ações que a gente tem que incentivar. Uma depende da gente, notificar mesmo, a outra depende parcialmente. Então, eu vejo isso. Eu acho que uma coisa que a gente poderia conversar aqui, que é uma conversa que está nas entrelinhas, é o que as pessoas, principalmente as pessoas com expertise pública, acham de em que momento uma dose zero deveria voltar. E eu também acho que essa conversa de dose zero deve ser calibrada pela lembrança de que a eficácia dessa vacina abaixo de 9 meses é muito baixa, é em torno de 51%, 52%. Entre 9 e 1 ano, vai a 80%. Então, se você tem uma cobertura de 70% com uma eficácia de 50%, você tem uma proteção de 35%. Então, não é uma bala mágica, é importante, mas não é uma bala mágica. Mas todos os pediatras que a gente conversa, eu vou fazer dose zero no consultório, vai ter dose zero? Como é que faz isso? Então, acho que essa conversa para este tipo de reunião é importante. Eu não tenho a resposta. Eu acho que a gente podia combinar. Porque, por último, e fechando a minha fala, eu entendo que a Soperj gostaria que nós, pediatras, tivéssemos uma direção homogênea, se não idêntica, homogênea, para a gente não conversas atravessadas.
eu faço dose zero, apesar da secretaria dizer que não. Eu não faço, apesar de dizer que sim. Então, eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade de organizar a comunicação em vacinação, em situações públicas de pânico, ou de medo, ou de epidemia. A comunicação é vital, e uma comunicação coerente, uma comunicação baseada em evidências, uma comunicação científica, epidemiológica, de todo o grupo que está aqui, ajuda muito a gente conter boataria, bobagens, besteiras. Dito isso, encerro a minha participação como debatedor e vou para o público agora. O Pedro pagou a conta. Ele falou Eu paguei errado. a conta. Só queria, Você pagou a só conta queria toda. acrescentar que o pessoal tem muita dificuldade de reconhecer caso. Essas meninas chegaram lá no hospital e foi um fuzuê, porque o pessoal não reconheceu de imediato, colocaram elas num leito comum. E aí foi bloqueio de surto na enfermaria inteira. Então, teve que fazer imunoglobulina para paciente oncohematológico, fazer para mãe grávida que estava do leito do lado, e até elas voltarem para o leito de isolamento que a gente tem lá. Beatriz, isso só confirma o que o Márcio disse: temos poucos casos suspeitos. Exato. Porque você não fazer o diagnóstico não é um problema. Agora, tá pintadinho, a gente está falando de sarampo, toca o barco, notifica. Não era, ok. Vou esperar mais um dia, deixa eu ver se aparece o cóplica. Cóplica aparece antes do exantema. Não, é assim, pintou, febre, coriza, vamos embora. Notifica. Elas fizeram pneumonia, as 2 foram graves para o CTI, com 3, 4 dias de internação. Você não precisa saber que é sarampo agora, está pintadinho, a gente está discutindo sarampo, tem outro sintoma, você diz, na dúvida, notifique. Essa é a minha recomendação ou sugestão. Perfeito, doutor Roberto, e eu Agora eu virei adiciono doutor mais. Roberto, Márcio, olha que interessante, está piorando. Roberto Cooper. O que acontece? Além de notificar, é isolar, né? Então, se está dentro do hospital, notifica e isola, né? Aliás, isola e notifica em sequência, no consultório, porque imagina isso numa sala de espera de consultório, numa sala de espera de ambulatório, emergência, internação em casa. Então, a gente precisa que esses andem juntos, notificação e isolamento. E acho que uma live, uma aula como essa que a gente está hoje proporcionando aqui, fazendo grandes trocas, é exatamente isso. Para quem não viu, eu nunca vi, né? Várias pessoas aqui nunca viram, e a gente está em mente que precisamos pensar, né? E cada vez mais, como vocês colocaram. Então, assim, excelente. Obrigada. Natália, eu nunca vi sarampo, mas o Garrido e o Dida viram. Sim. Eu não. Eu nunca vi sarampo. Mas eu até perguntei para os residentes, os residentes não viram catapora. Gente, Sim. Não, isso R1, R2, R3 nunca viram catapora. Não, Gente, é sinal de que as vacinas funcionam e muito. E a gente tem que seguir nessa linha mesmo, né? Então, isso. Que bom, né? Acho que aí fica a mensagem. Eu vou pedir para quem tiver pergunta, colocar no chat. Vou dar uma passada aqui no chat aqui para a gente ver se tem mais alguma coisa que foi colocada, se faltou, para a gente poder, então, fechar aqui e discutir. Enquanto você está lendo, Natália, deixa eu só pode falar, pegar por aqui favor. Também. Tem uma mão levantada, Luiz Fernando, hein? Mas a gente vai colocar mais no chat, a gente está pedindo. Daqui a pouco a gente, se for o caso, no final a gente abre. Mas é só rapidinho para a Patrícia e Mônica comentarem, porque o Roberto falou alguma coisa de trabalhar de uma forma diretiva, sem muitos conflitos, etc. A gente está aqui para ouvir a questão da saúde pública, né? A gente para além do que a gente acha que deve fazer no consultório, né? Então eu queria de novo, de repente, ouvir Patrícia e Mônica nessa perspectiva de direcionamento como um grupo de profissionais atentos a uma questão de saúde pública que a gente está vivendo. Acho que o Roberto falou um pouquinho sobre isso. Se elas puderem voltar enquanto a Natália está lendo, por favor. Desculpa ter me intrometido aqui.
Eu posso responder umas questões lá que foram colocadas. Primeiro, Patrícia, as vacinas que tem no município do Rio são as vacinas que o Estado dispõe, tá? Então, o que tem lá é o que nós temos, tá? Em relação à dose zero, né, apesar de ser uma parte da imunização, a gente tem conversado muito. Ela, para ser implementada, a gente tem que ter uma situação epidemiológica, né, como a gente tinha em 2019, e ter um quantitativo de imunobiológico, né, que atenda a toda, né, a população que a gente vai querer atingir. Né? Nesse momento, não tem vacina para 6 meses. Isso é fato, isso é uma discussão que se tem com o Ministério. Então, a questão da dose zero, a gente está começando a discutir isso de novo, e, assim, é uma discussão ampla da vigilância, com a imunização e com o Ministério da Saúde. Tá? Achei muito boa a colocação de vocês aqui, notificar. Né? Não tem problema se notificou e depois não é. Então, se notificou e não é, ótimo, entendeu? Agora, as medidas de controle foram tomadas, né? Tudo foi feito. Por quê? O que acontece? Muitas vezes a gente faz uma notificação, né? A gente não, mas que eu recebo, né? Faz a notificação de suspeito. O primeiro exame, dependendo da coleta, ele pode não confirmar caso. A gente precisa 15 dias. Então, a gente já está perdendo muito tempo, né? Então, eu acho que perfeito é notificar, não tem problema nenhum notificar caso suspeito. Apesar do diagnóstico do sarampo clássico, né, ser clínico, a gente não trabalha mais com o diagnóstico, nesse momento, né, com o diagnóstico clínico. Por quê? Como foi colocado aqui também, a gente tem muitos casos de outras doenças que dão exemplo, né? A gente que vai ter, começa o surto de dengue, começa a suspeição também de outros, né? De sarampo, de rubéola. Então, assim, não tem problema nenhum, suspeitou, notifica, vai ser feita toda a investigação, vai ser feito tudo, e se descartar, tá? Tá ótimo. Eu acho que é essa, né? A ideia que eu acho que ficou bem aqui, né? É a notificação e a questão da vacinação. Eu acho que acho que só a Patrícia chegou. Em relação à questão do laboratório, eu acho que a Patrícia já colocou. Eu acho que, assim, eu não sei se todo mundo que está participando da live trabalha no município do Rio, né? Eu acho que o município do Rio tem muito bem estabelecido, né, essa questão de como coletar, vigilância, as unidades, né? Quem não trabalha no município, eu sugiro que procure a vigilância do seu município e pergunte, olha, se eu tiver um caso de sarampo, como eu vou fazer? E aí, Patrícia, confirmando o que você falou, né? Um abraço também para o Flávio e para a Nádia, que são grandes parceiros da gente do Estado. A Nádia está aqui nos assistindo. Nádia, além de ser parceira, ainda é parceira niteroense. Mora aqui comigo. A gente, como município do Rio, né, é o município que tem, né, o maior número de notificação, né, porque é a maior população, a gente está sempre trabalhando junto, sempre, essa questão da notificação de 24 horas, a gente tem sempre, né, um bom trabalho junto. Agradeço também a toda a equipe. Tá? Mônica, a gente está muito feliz porque a gente está com essa ideia de SOPERJ do Estado, e a gente tem aqui, rapidamente, olhando pessoas de Cabo Frio, de Campos, de Petrópolis, então não temos apenas o município do Rio representado nessa nossa live, só para você saber. Obrigada. Eu vou seguir aqui, excelente colocação, Mônica, acho que é por aí, vamos continuar aqui no chat. A doutora Luciana coloca como orientar os contactantes do consultório, é só acompanhar? Que tem que fazer algo a mais com os contactantes? Vigilância, gente. Pode, se quiser, já orientar os contactantes direto a já procurarem a unidade para se vacinar, mas isso daí é a vigilância. Mas, assim, se o profissional que está atendendo entrou um caso suspeito de sarampo, se ele já identifica quem é que foi atendido naquele dia ali, que ele teve contato, ele já facilita, né? Ó, fulano, né? Essa criança, o telefone e etc., para facilitar, para a gente depois não ter que ir lá perguntar. Então, se ele suspeitou, ele já identifica que ele está no consultório, que aí vai passar para a vigilância. Se o profissional quiser conversar, ele não está, né, impedido disso, né, de verificar se alguém está aqui. Mas
Mas aí, como a Patrícia falou, a vigilância, né? A gente trabalha muito, hein? O pessoal da vigilância trabalha muito. Sem dúvida, imagino. E a gente precisa ter essa parceria com a vigilância, né, o tempo todo, não tem como. Tem uma pergunta aqui, vamos fazer um combinado aqui, a nossa intenção é acabar no máximo 8h40, é o nosso teto aqui, que acho que a gente já discutiu muito, e acho que vão ter outras oportunidades para a gente ter mais discussão. Vou passar algumas perguntas aqui mais importantes e depois a gente faz uma rodada aqui final. Mais uma pergunta. Para crianças vulneráveis, como frequentadoras de creche, que podem vacinar no privado, orientam retornar à dose 0 com 6 meses? Foi o que foi colocado aqui, que o doutor Roberto Cooper falou também, né? Da gente tentar fazer uma diretriz única, como enquanto Estado, enquanto sociedade, o que a gente recomendaria? Então, essa é a pergunta que ainda fica. Alguém quer comentar? Eu acho que a vacinação na verdade, é um ato coletivo, né? Então, não adianta a gente querer só o nosso, né? Então, acho que a gente tem que aguardar e reforçar, fazer o que a gente pode. E o que a gente pode é detecção precoce de casos suspeitos e notificação. Isso é o que o pediatra do consultório, da UPA, da emergência pode fazer. Ter vacina para 6 meses, ter imunoglobulina, isso não está no nosso dia a dia, na nossa, né? A gente tem instâncias acima disso. Tem outras perguntas aqui, comentando sobre retirada da dose 0 anteriormente, se isso pode ter tido algum impacto. A outra pergunta é a respeito da vitamina A, se deve ser administrada independente da confirmação. Então, vamos por aqui, alguém gostaria de se colocar? A Mônica pode falar da dose 0, né? É efeito dos Estados Unidos, né? Eu acho que tem um comentário que a gente não pode deixar de fazer aqui com 110 pessoas ainda na live. Realmente, parabéns para vocês da sua PERJ, é incrível isso. Primeiro é o seguinte, informação verdadeira a gente acha nos órgãos que a gente se submete, seja o Ministério da Saúde, seja a Secretaria Municipal de Saúde, seja a Secretaria Estadual de Saúde. Vitamina A ela foi usada para os desnutridos graves, né, que tiveram sarampo, e isso não tem uma evidência A para absolutamente nada além disso. Então, não vai prevenir sarampo, não vai prevenir complicação, é usada de forma absolutamente acadêmica em instituições de internação hospitalar. A outra coisa é que eu fico com medo dessas perguntas, porque isso com certeza já é reflexo da internet, das mídias sociais, disseminando informações falsas, e nós, como profissionais de saúde, multiplicadores de informação, temos obrigação de transmitir a informação baseada em evidência, como o Roberto falou. Eu fico um pouco apavorado com essas histórias, porque isso já é reflexo, com certeza, do ministro da Saúde americano, já disseminando um monte de informação absolutamente equivocada. E eu acho que assim, essa pessoa que fez a pergunta da dose 0, não sei se é do município do Rio de Janeiro, mas, para lembrar o meu comentário, o município do Rio de Janeiro, pelo menos assim, é um dos municípios que tem uma boa cobertura vacinal com dose 0, se não me engano, 92%. Os municípios onde tiveram casos foi Itaboraí, São João de Meriti, onde a cobertura vacinal da dose 0 é muito baixa. Primeira dose, Márcio. Primeira dose. Dose 1. Primeira dose. Dose 1. Muito baixa. Dose 0 não, a primeira dose. Então, eu acho que a gente, do município do Rio, está um pouco melhor do que os municípios outros, principalmente Itaboraí, São João de Meriti, que tiveram casos confirmados, né? Itaboraí, para vocês verem aqui, primeira dose da tríplice viral de 76%, tá? em 2023 e 82% em 2024. Aqui, município do Rio de Janeiro,
primeira dose em 23, 90%, segunda dose, 93%. E o município de São João de Meriti, tá? Primeira dose em 2023, 51%, tá? Em 23%. E o ano de 24, que é até onde a gente tem dados disponíveis, 73%. Quer dizer, a meta da OMS é 95%, deixar claro. Então, acho que a pergunta ela é importante, mas é mais importante para os municípios onde a cobertura é muito baixa. Só uma coisa, eu não sei se vocês leram o alerta de Itaboraí. Apesar dessa cobertura, a criança que foi confirmada tem D1 e D2 corretivos, entendeu? Isso então, assim, é uma coisa que impressionado com essa informação. Tanto tempo, né, para encerrar esse caso, teve que fazer outros tipos de exame, porque como que você vai ter um caso, né, com essa cobertura? E até uma coisa que eu ia falar, Márcio, essa questão da cobertura, ela pode ter melhorado agora, mas o que a gente tem é desde, né, da época da pandemia, uma baixa de cobertura. A gente tem muita criança, né, ainda para recuperar, né? Parabéns para a pessoa que suspeitou em Itaboraí, né? Uma criança com 2 doses deveria ganhar um prêmio, essa pessoa. Mas é por isso que naquela definição não importa se tem 2 doses ou não, porque a gente pega, tem 2 doses, eu não vou. Na época, eu acho que ia para ter, na época daquele lá de 2020, metade daquelas crianças, crianças assim, adolescentes, adultos jovens, eram vacinados. Só que eram vacinados lá atrás, então metade tinha comprovado, né? Então, os da foto eram todos, os das minhas fotos. Então, assim, da onde? Das minhas fotos da apresentação. Eram vacinados e comprovados. 2 doses. Teve um que tinha até 3 doses, que ele ainda pegou a dose aos 9 meses. Isso, agora, a gente fazia esquemas muito, né? A história da vacinação, tinha um esquema que era só 9, 7 meses, tinha um esquema que era 9, depois era 9, 12, né? Tem esquema também. Então, o que a gente tem assim, independente da questão da vacinação, né? Essa criança, por exemplo, ela não teve um quadro clássico, entendeu? Ela foi uma suspeita de ela deu positivo também para arbovirose, entendeu? E a gente foi assim, foi muito complicado. Então, eu acho que o importante é isso que você falou, parabéns para esse profissional. Não importa, né? Depois a gente resolve, né? A classificação, as medidas de controle tomadas, está descartado, né? E parabéns para quem notificou. Até a menina estava falando da questão lá do hospital, né? O BAN, o Boletim de Atendimento Médico dessa criança, lá onde ela reside, quando eu li, né? Outra coisa também que eu pediria para os médicos é escrever bonitinho, né, no prontuário. Porque o prontuário da irmã, né, o prontuário da menina começa com: mãe refere febre exantema 5 dias e diarreia, uma outra coisa. Essas crianças, né, pequenas, elas fazem diarreia. E aí vem aquele negócio, uma confusão. Aí teve uma profissional que escreveu assim: criança com febre e sintomas catarrais há 5 dias, vírgula, evoluindo com exantema, máculo papular, cefalocaudal. Quando eu li isso, eu falei, agora, entendeu? Agora tem. E embaixo ela botou assim: orofaringe com pontos esbranquiçados no tórax da cópia. Eu li e falei, gente, olha só, se eu não colhe, a gente não colhe, né? A gente não colhe dessa criança, né? Exames de laboratório, essas 2 crianças, elas são confirmadas sorologicamente e com PCR, né? Isso ia ser um diagnóstico clínico, que é ruim para a epidemiologia. Quando a gente encerra um caso por clínico, né? É ruim para a epidemiologia. Então, assim, parabéns para quem suspeitou. E não tem problema suspeitar, gente, e não ser, entendeu? A gente vai adorar se suspeitar, né? Agora, as medidas de controle foram realizadas. Perfeito, muito obrigada, Mônica. A gente, para encerrar, eu queria ver com os debatedores e com os palestrantes, para a gente finalizar, o que a gente pode levar para casa, se cada um tem algum recado aí para levar para casa, para a gente fechar essa live, se vocês pudessem finalizar e dar o recado, o que vocês falariam para quem está aqui debatendo hoje?
Eu falaria de suspeitar e notificar, que é o que a gente... Porque vacinar, gente, quem está assistindo essa live já vacina, já orienta a vacinação, né? Pelo amor de Deus. Então, e a gente falar com os nossos alunos, os nossos residentes, os nossos colegas de trabalho, os nossos... talvez as nossas chefias dos hospitais para fazer alertas, falar que é isso. Se a gente não pensar nisso, não pensar em sarampo, vários casos iguais a essas gêmeas vão passar, e é uma doença que transmite muito, e é isso, a gente não tem como controlar. Eu queria repetir o que a Ana disse, que foi repetido pela Patrícia. Primeiro, a gente tem que pensar no coletivo. Nós podemos chamar isso do que a gente quiser, mas vacina é um ato coletivo, vacinar é um ato coletivo, é um ato de preocupação coletiva. Então, não faz sentido, neste momento, atos isolados de eu acho isso, eu acho aquilo. Não tem essa justificativa. Isso virá por uma determinação, como o Márcio disse, das autoridades a quem a gente está submetido e em quem a gente acredita. São duas coisas. Estar submetido pode ser uma tirania, mas em quem a gente acredita é outra história. Segundo ponto fundamental é o levar para casa. Suspeitar e notificar. Tem cheiro de, talvez seja, notificar e isolar. Eu acho que isso é assim, o recado para mim que eu levo e que eu vou transmitir quando me perguntarem quem não veio. O que ficou decidido? Ficou decidido que é uma ação coletiva, aguardemos as autoridades dizerem o que a gente vai fazer. Notifica, isola. Mais alguém? Eu queria chamar aqui o Charbel, né, que está aqui com a gente, nosso presidente regionais e presidente do DC de infectologia, que ajudou chegou junto e ajudou na construção dessa live, junto com a doutora Patrícia Barreto e toda a diretoria da SOPERJ, mas queria colocar aqui, Charbel, se você quer colocar a sua posição, e já de antemão eu coloco aqui meu agradecimento em nome de toda a SOPERJ e da comunidade. Enquanto o Chábio entra, a Mônica ia começar a falar, né, Mônica? Não, eu acho que a minha ideia é essa mesmo, desculpa. notificar, entendeu? E notificar, não tem problema. Se tiver febre exantema em um daqueles sintomas, entendeu? É para notificar, a vigilância vai entrar, avisar que a vigilância vai entrar em contato, vai fazer todas as medidas, a gente vai colher sorologia, e se descartar, está ótimo, não tem problema nenhum, é isso aí mesmo, tá? Eu acho que a ideia é essa, né? Obrigado, Márcio, e aí depois vem o chá. Márcio. Não, eu queria agradecer a iniciativa da SOPERJ, acho que foi muito legal. Não vou ficar repetindo o que vocês já falaram, concordo totalmente, e sem cada um fazer o que quer, né? Porque senão fica uma maluquice. Acho que é isso. Ok. Então tá. Deixa eu ver. O Charbel. E Beatriz também. Eu vou chamar a Beatriz. Beatriz. Não, acho que não tem mais o que repetir, gente. O mundo já falou tudo. Eu acho que fica mesmo, né? Suspeitar, notificar, isolar. Você tem que, sabendo que existe, você tem que pensar. Agora, não é pensando no que o epidemiológico não está acontecendo que você não vai pensar. Tipo, já estava há muito tempo sem ter sarampo e o pessoal achou que por não estar tendo e não estar tendo, provavelmente não era. E acabou botando num leito comum. E acabou que era. Mas, então é só pensar que assim, existe... Oi? Estão perguntando aqui se vai ficar gravado isso, não sei, Natália. Tá gravado. Sim, está gravado. Mas é pensar que mesmo que não estejam relatando casos, a coisa existe e pode aparecer. Perfeito, Beatriz.
Eu não consigo ver todo mundo, o Charme, eu não sei se ele caiu ou está aqui. De qualquer forma, queria agradecer a participação e parceria do Charme, o DC de Infectologia, DC das Regionais, que colocou em peso aqui muitas pessoas de todas as partes do Estado, afinal de contas é um problema mundial, brasileiro, e a gente aqui do Rio de Janeiro, a gente tem que alertar extra, além do município do Rio, todos os nossos municípios. Então, eu queria muito, de verdade, agradecer a todos e a Ana Tereza. Ana Tereza, passo a palavra para você para a gente encerrar. Muito obrigada. Boa noite, gente. Valeu. Obrigadão. Tchau.